Gente amiga, saudação em Cristo, paz e bênção para você, que a luz do Divino Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo esteja presente na sua vida, no seu coração, presente em cada um de nós, nos iluminando, nos ajudando a acolher sempre aquilo que Deus quer revelar a nós que somos os seus filhos. Nós estamos fazendo essa caminhada com o Catecismo da Igreja Católica. Mais do que conhecer o Catecismo, a partir do Catecismo, conhecer a nossa fé, conhecer as verdades da nossa fé, aquilo que se refere à nossa caminhada como cristãos. Conhecer sempre mais para amar sempre mais. Ninguém ama aquilo que não conhece. E nós queremos conhecer para amar, para procurar o nosso Deus e estar com Ele, e nele encontrarmos a razão da nossa vida. Na nossa caminhada de crescimento na fé, de conhecimento do catecismo, hoje nós queremos pensar como falar de Deus. E para refletir sobre esse tema que o catecismo nos apresenta, quero convidá-lo a acolher o texto e a meditar comigo o texto do Livro da Sabedoria, no capítulo 13, versículos de 4 a 9. Livro da Sabedoria, capítulo 13, versículos de 4 a 9. Se ficaram maravilhados com o poder e a energia dessas criaturas, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as fez. De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado, procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas se deixam levar pela aparência, pois são belas as coisas que se veem. Mesmo assim, nem estes têm desculpa, pois se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o mundo, como não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor. O texto do Livro da Sabedoria, nesse capítulo, ele vai falando um pouquinho a partir da idolatria. Quando muitos povos adoravam as criaturas, por exemplo, o trovão, o sol, algum animal. E aí o Livro da Sabedoria coloca que se muitos se admiraram com a beleza das criaturas, quanto mais não vão conhecer o nosso Deus, chegar até Ele. E aí o versículo 5, ele fala uma coisa interessante. De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver o seu Criador. O que o Livro da Sabedoria, com essa proposta, quer trazer para nós? Que quando nós aprendemos a contemplar a beleza das coisas criadas, se nós nos extasiamos diante da beleza das criaturas, essa admiração leva ao Criador. Quem admira a criatura, adora o Criador. Por exemplo, quando nós admiramos a beleza da natureza, tudo aquilo que a natureza, o mundo criado, revela para nós, nos conduz para Deus. O Catecismo da Igreja Católica quer nos ajudar a perceber isso. Podemos falar de Deus. A Igreja diz com muita clareza que nós podemos realmente falar de Deus. A Igreja defende a capacidade da razão humana de conhecer a Deus. Nós temos condições de conhecer a Deus. E por isso a Igreja diz que nós temos condições de chegar até Ele. Toda a humanidade, todas as pessoas têm acesso e conseguem falar de Deus. E falar de Deus como? A partir daquilo que é a nossa experiência. É claro que nós nunca vamos chegar a completar
apresentar tudo aquilo que se diz de Deus ou tudo aquilo que Deus é. Tudo que nós falarmos dele, tudo que nós quisermos pensar a respeito de Deus é muito limitado. Ele vai muito além daquilo que nós podemos apresentar e daquilo que nós podemos compreender. Nós falamos de Deus, uma realidade sublime, mas falamos com a linguagem humana, que é muito limitada. Nós falamos de Deus a partir do conhecimento que nós temos das coisas, mas é possível falar dele. Todos anseiam por Deus. O Salmo vai dizer: a minha alma tem sede de Deus. Então todos nós temos sede dele, todos nós procuramos por ele, vamos ao seu encontro. Deus se dá a conhecer e nós podemos falar dele, podemos falar de Deus, mas é claro, com as nossas limitações. Tudo que nós dissermos a respeito de Deus, tudo que nós pensarmos, tudo que falarmos de Deus ainda é limitado, porque a nossa linguagem, a nossa inteligência, a capacidade humana é limitada. Mas a igreja diz isso. E para falar de Deus, a igreja não descarta, por exemplo, as outras ciências, a filosofia, as outras realidades. Tudo isso nos ajuda a chegar até ele. A igreja não descarta os ensinamentos, por exemplo, das outras religiões, a filosofia, as ciências, até muitas vezes a palavra daqueles que não creem pode levar até Deus. Então, de tudo nós podemos tirar ensinamentos, lições que nos ajudam a falar de Deus. E falamos de Deus a partir de onde? Diz o catecismo, nós só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Então, nós falamos de uma realidade sublime, onipotente, onipresente, uma realidade enorme. Falamos de Deus, mas falamos a partir do chão que nós pisamos, da nossa realidade, das criaturas. E as criaturas, a beleza das criaturas, a verdade, a capacidade de cultivar sentimentos nobres, tudo isso nos conduz a Deus. Então, falamos a partir das criaturas. Por exemplo, a beleza da natureza. Quando você contempla e admira uma flor, ou a beleza do sol, a beleza da natureza, tudo isso logicamente nos leva a perceber, tem alguém maior que criou. Então, quando nós falamos da beleza de uma coisa criada, essa beleza daquilo que foi criado é limitado diante da beleza infinita de Deus. Quando falamos da inteligência humana, pensamos o ser humano com toda a sua inteligência, com a capacidade da luta pela verdade, com tudo aquilo que traz. Isso nos conduz a Deus. Quem criou o ser humano? Mas a verdade do ser humano é limitada diante da verdade ilimitada de Deus. A inteligência humana, por maior que seja, é limitada diante da inteligência grande de Deus, da inteligência infinita de Deus. Então, podemos falar dele a partir daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós vivemos. E devemos falar sim dele, falar de Deus, levar a sua mensagem e ajudar os outros a conhecê-lo. O catecismo diz que no finalzinho, no número 43, diz assim: não podemos aprender de Deus o que ele é, mas apenas o que ele não é e de que maneira os outros seres se situam em relação a ele. Por mais que nós tentemos ou queiramos dizer o que Deus é, nós nunca vamos conseguir alcançar totalmente, definir totalmente. Então nós falamos mais de Deus daquilo que ele não é do que aquilo que ele é. É fácil falar o que Deus não é. Agora, falar tudo que Deus é, nossa linguagem é limitada. Mas falamos de Deus. E isso não é para criar uma situação difícil para nós, mas pelo contrário, nos aproxima de Deus,
nos faz admirar a grandeza do nosso Deus, nos faz aproximar do nosso Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer sempre esse caminho de conhecimento do nosso Deus a partir da Escritura, da Palavra de Deus e a partir do Catecismo. Crescer na fé é uma proposta para todo cristão. Fique na paz do nosso Deus.